Veículos de tração animal. Assunto delicado este, não? Garanto que muitos aí já pensaram, era o que me faltava. Será que eles não entendem que esse é o único meio de sobrevivência dessas pessoas? Me poupem, por favor. Mas te poupar do quê? Da verdade? Do sofrimento? Tanto do carroceiro quanto do animal? Pois é exatamente isso que venho propor a todos nesse vídeo. Uma reflexão de como muitas vezes somos omissos a um pedido claro de socorro por conta de uma ideia confusa de compaixão e tristeza à realidade que não nos é comum. Afinal, se eles pudessem ter outras opções, não estariam nessa situação. Mas então, o que estamos fazendo para que eles saiam dessas circunstâncias que tanto nos comove sentimentalmente? É difícil entender a facilidade desta nossa sociedade em ignorar as dolorosas imagens dos animais sendo explorados em tantas vertentes. Circos, zoológicos, rodeios e, neste caso em particular, puxando carroças sob açoites e chibatadas, cumprindo no mais alto silêncio sua triste sina diária. Erroneamente ofuscado por um aspecto socioeconômico, nossos olhos passam por estas cenas carregando somente desculpas e um grande penar para ambas as partes. O explorado, o animal sem direito, e o explorador, o carroceiro, que julgam ser incapaz de obter algo mais digno pela sua classe socioeconômica. Enquanto isso, cavalos, burros, jumentos trabalham faça sol ou chuva, quente ou frio, mantidos em locais inapropriados e longe de um sindicato equino trabalhista para os defenderem, sendo em maioria explorados até o limite de suas forças. Justificam ainda o uso de veículos de tração animal como meio legítimo de sobrevivência das pessoas pobres ou daquelas para as quais o subemprego tornou-se o único meio de vida, esquecendo que a voluntária inflição de abusos e maus tratos será sempre uma conduta reprovável e injustificável, pois nenhum desses argumentos serve para redimir a crueldade humana sobre os animais, contextualizando uma situação imoral na qual estes animais são utilizados como instrumentos para atingir fins que não lhes convêm. Sei que muitos aí irão pensar na tão aclamada regularização da classe, com fundamentos baseados nas teorias que o animal precisaria estar bem tratado para exercer tal função, ou que, se o tutor revertesse o lucro monetário para o animal, poderia assim fomentar os argumentos de sua exploração. Mas este caminho só impede o desenvolvimento dessa categoria e nos mantém numa inércia tola, enganando nossas consciências sem, na verdade, nada a resolver para ambas as partes. Isso sem levar à consideração que a possibilidade de mensurar o sofrimento e a exploração desses animais é impossível. Fornecer uma alimentação adequada, um bom trato e um local para descanso são fatores mínimos e não algo a ser louvável. E mesmo assim, isso não nos dá o direito de subjugá-los e fazer destes seres objetos dos nossos desejos, usos e ambições. Os animais possuem direitos e, baseado em nossa Constituição, somos todos iguais perante a lei. Vida é vida, seja ela qual for. Reforça o problema social existente, mas isto precisa parar de servir de desculpas para a falta de comprometimento dos setores em desenvolver projetos de capacitação e qualificação profissional e da falta de compaixão por aqueles que realmente são menos favorecidos, os animais, desapegando nossa cidade de uma prática cruel, antiga e totalmente contrária a uma sociedade sustentável e ambientalmente equilibrada. Mesmo assim, eles continuam esquecidos em meio a inconscientes espasmos filosóficos que em nada se faz mudar a sua cruel realidade. Quantas e quantas vezes, em meio ao trânsito urbano, não nos deparamos com uma carroça carregada de entulho, onde o animal é impiedosamente açoitado pelo condutor para que se mantenha a sua marcha, enquanto motoristas impacientes buzinam para que o tráfego volte a fluir. Ônibus, motos, pedestres desviam dessa peça destoada de um centro urbano com pressa ao mesmo tempo que o condutor, o carroceiro, cobra mais agilidade através do açoite. Senhores e senhores, basta uma leitura atenta do artigo 225 da Constituição Federal de 88 que dispõe: incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma de lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. Em suma, o direito existe, independente da condição daqueles que podem ou não invocá-los. Ora, se a própria Constituição brasileira veda tais condutas, é porque os reconhece, ainda que implicitamente, como seres viventes capazes de sofrer. Porém, não se vê nenhuma medida eficaz contra esta e outras crueldades em nossa cidade, ficando os animais à mercê da vontade do tutor para tentar proporcionar o mínimo necessário para uma vida digna.
Mas, se muitas vezes o argumento usado para justificar o uso de VTA é que o carroceiro mal possui recurso para manter a si e sua família, apelando para o subemprego, o que muitos ainda afirmam, como esperar que ele assuma as despesas médicas para tratar do seu animal doente, por exemplo? Entre outras vertentes que hoje em dia são esquecidas através de um discurso pronto, alegando a dependência socioeconômica, como se a pobreza daqueles que utilizam veículos de tração animal legitimasse e restringisse somente a exploração e a servidão do trabalho animal. Também é sabido que o modelo empregado nas cidades de hoje em dia é diferente das do século passado, onde os animais eram ainda utilizados como transporte populacional. Tal modelo não projeta as cidades de hoje para receber este tipo de exploração em meio ao trânsito moderno. Afinal, ao invés de ciclofaixas, teríamos equinofaixas. Não se nega que aspectos de ordem econômica, social e pedagógicas fazem parte desse grande entrelaço de incógnitas. E também não se pretende saciar o trabalho de gente humilde ou desfavorecida, e sim não compactuar com abusos, maus tratos, omissões e desrespeito às leis vigentes. Sabemos que não se pode acabar com o drama dos animais presos, açoitados em carroças, charretes e carros de boi, sem resolver o problema da exclusão social, porque tais situações são indissociáveis. Mas temos que começar de alguma forma, e nada mais justo que proibindo tais práticas onde muitas já são vetadas em lei, mostrando assim o posicionamento claro e coerente desta cidade diante a uma sociedade em crescimento, aplicando na prática o resguarde dos direitos humanos básicos e colocando de vez os animais, não como instrumentos aos nossos serviços, e sim como seres viventes, dignos de respeito e direito. Aproveitando, exemplifica uma solução encontrada no Rio Grande, o projeto Cavalo de Lata, idealizada pelo engenheiro Jason Mark, uma estrutura metálica com carroceria capaz de carregar 400 kg de resíduos de uma só vez. Foi criada junto a uma cooperativa com a finalidade de acabar com a exploração dos animais e qualificar o trabalho dos catadores. Tal estrutura segue as normas estabelecidas pelo Departamento Nacional de Trânsito, que de longe não é respeitado pelos VTAs. Este projeto fornece condições de emprego dignas aos antes carroceiros e agora recicladores. Sem levar em consideração que esses veículos, os veículos de tração animal, versam sobre o pouco conhecimento das regras de trânsito pelos condutores, colocando em risco a integridade de todos em sua volta e principalmente do animal escravizado, confiando muitas vezes seu controle a menores de idade ou sob efeito de bebidas alcoólicas. Lembrando que a Lei dos Crimes Ambientais, uma lei federal número 9605/98, cujo artigo 32 transformou em crime a conduta de crueldade para com os animais, estendendo seu alcance protetor a qualquer espécie animal. Praticar o ato de abuso, maus tratos, ferir, mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Mas e o rodeio? E o zoológico? Desculpe, não pude resistir. E resumidamente, como já disse o sábio pacifista Edgar Cooper, enquanto estivermos matando e torturando animais, vamos continuar a torturar e matar seres humanos. Matar precisa ser ensaiado e aprendido. Enquanto prendemos animais em gaiolas, teremos prisões, porque o ato de prender precisa ser aprendido. Enquanto escravizarmos os animais, teremos escravos humanos, porque escravizar precisa ser aprendido. Ou seja, tudo está conectado, pois somos criação do mesmo Criador que cresce. Em suma, para uma cidade continuar a se desenvolver em direção a uma sociedade justa e equilibrada, tornando-se referência mundial a uma sociedade modelo, onde o respeito, indiferente da forma de vida, torna-se um pilar de confiança e dignidade, peço gentilmente aos senhores vereadores e deputados que primem vetar em forma de lei, repudiar, coibir e proibir qualquer prática que fere os direitos básicos de qualquer espécie, inclusive as dos animais. E para finalizar, reflitam sobre essa seguinte frase: a grandeza de um país e seu progresso podem ser medidos pela maneira como trata seus animais. Mahatma Gandhi.